Saudações, alunos e alunas do curso de Variáveis Complexas. Nessa oportunidade, vamos falar sobre o capítulo 10 da apostila que estamos usando, para essa aula. Vamos falar então de funções analíticas, definir o que é essa função analítica, e apresentar alguns resultados a respeito desse tipo de função. Bom, nós vimos no capítulo anterior a respeito da derivabilidade, de uma função complexa. Você tem uma função complexa f definida de um subconjunto dos complexos em C, uma função complexa dessa forma, que a cada z associa um f de z, e esse por sua vez tem duas componentes, tá? F vai ter componente u mais vi, por ser uma função complexa, então tem a parte real e a parte imaginária dela. E nós vimos, por exemplo, que a questão de derivada usa-se o limite tal qual faz com números reais, com funções reais. Agora, a novidade que aqui a gente tem é que, como a gente tem as funções u e v, nós temos que uma função é derivável se ela então a parte real e a imaginária, u e v, elas satisfazem as equações de Cauchy e Riemann, tá? Então, para ser derivável, é uma condição necessária que satisfaça as equações de Cauchy e Riemann, que é u de x igual a v de y e u de y igual a menos v de x, tá? São as equações de Cauchy e Riemann. Cauchy e Riemann, certo? E a gente viu também a recíproca desse fato, É bem interessante que se você tem uma função complexa, que você enxerga a parte real e imaginária dela, e essas equações satisfazem as equações de Cauchy e Riemann, então quase a gente pode dizer que essa função é derivável. Na verdade, a gente vai ter, se essas funções u e v forem de classe C1, ou seja, essas derivadas aqui forem contínuas, então nós teremos que a função f ela é derivável, e a sua derivada pode ser executada através de uma derivação parcial. Por exemplo, se eu escolher derivar em relação a x, posso fazer assim, ó, tá? E se eu quiser derivar em relação a y, eu uso as identidades ali e obtenho uma expressão para essa derivada, tá? Bom, agora vamos falar sobre este novo conceito aqui, ó. Nesse novo conceito temos o seguinte, ó, você considera um aberto, que é um subconjunto aberto. Dado um ponto, toda a vizinhança desse ponto também está no conjunto, ou seja, existe uma bola de raio, de um raio adequado, de tal forma que toda essa bola vai estar dentro de D, tá? Com um raio adequado, centrado em Z0. Então, considera um aberto, tá? E um ponto Z0 pertencente a esse domínio, esse conjunto D aberto. Nós dizemos que F é analítica, em Z0. O que significa ser analítica em Z0? É ser derivável? Não, é um pouco mais que isso. Então, ela é analítica se ela for derivável em todos os pontos, vizinhos, e vizinhos eu estou falando de um disco aberto centrado em Z0, tá? Então, ela é derivável não só em Z0, mas em todos os seus pontos vizinhos. Se ela tiver essa propriedade, nós dizemos que a função é analítica em Z0, tá? Nós dizemos que a função é analítica no domínio, no conjunto D, se ela for analítica em todos os pontos de D. Então, essa é a definição de ser analítica. Não só num ponto, mas em todos os pontos vizinhos, do conjunto D. Uma função que é analítica no plano complexo todinho, nós chamamos essa função de função inteira, tá? Esse conceito aqui, quando a gente for usar esse termo, função inteira, significa analítica, para todo ponto, Então, além dela ela vai ter derivada em todos os complexos. Usa-se também o termo holomorfa, tá? Esse termo aí também, em alguns livros você encontra para representar também as funções aí analíticas,
funções holomorfas ou funções analíticas, significa a mesma coisa em muitos livros desses. Exemplos de funções que são analíticas. Existe um monte de exemplos que a gente pode citar aí. As funções polinomiais são analíticas no plano complexo todinho, a exponencial, a seno, cosseno, as trigonométricas e as hiperbólicas. Tá? Todas essas são funções analíticas no plano todinho e, portanto, nós dizemos que elas são funções inteiras. Tá? Elas são deriváveis em todos os números complexos do plano, né? Em todo o número complexo. Outra que a gente pode olhar são as funções racionais, né? O que é uma função racional? Uma função racional complexa, né? É o quociente de dois polinômios. Mas a gente sabe que um polinômio ele se anula em uma quantidade finita de pontos, né? Então, essa função racional, ela só não vai ter definido uma quantidade finita de pontos. São os zeros de Q, né? Nesse caso, veja que esse conjunto finito é um conjunto discreto, né? E o complementar dele, né, que é o domínio da função racional aí, é um conjunto aberto. E nesse conjunto aberto, ele vai ser toda função essa função racional ela vai ser derivável em qualquer ponto do seu domínio. Portanto, e como o domínio é um conjunto aberto, né, aqui esse domínio dessas funções racionais, porque o domínio é o que eu estou falando. O que é o domínio nesse caso da função r? É o z pertencente a c, tal que o q de z é diferente de zero. O que é igual a zero é só uma quantidade finita, então fica só uma quantidade finita fora, né? Imagina assim, ó, você tem o plano complexo aqui, então você vai ter menos alguns pontos aqui fora do domínio. Então, esses pontos azuis estão fora do domínio. Fora esse, a função é derivável em qualquer outros, nos demais pontos. Portanto, é analítica nesses demais pontos também, tá? E, portanto, ela é analítica no seu domínio. Outro exemplo aqui de uma função que não é analítica. Essa função módulo de z ao quadrado. Essa expressão aqui, f de z, ela é a mesma coisa que x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Então, só tem parte real, não tem parte imaginária. A parte imaginária é zero e a parte real é o x ao quadrado mais y ao quadrado. Veja que para a gente saber que uma função não é derivável, é muito fácil. É só você verificar que não satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, ou então onde é que satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. E nós vemos que essas funções aqui são de classe C1, né? Quando você deriva em relação a x, você tem 2x. E quando você deriva em relação a y, o v, você tem 2x. Dá zero, né? Dá zero. Então, quando é que 2x vai ser igual a zero? Quando x for zero. E aqui, ó, derivando u em relação a y, dá 2y. E a outra, derivando v em relação a x, dá zero. Então, você tem 2y igual a zero. Mas isso só é igual quando x e y for igual a zero. E essa função, então, ela fica tendo derivada apenas no zero, né? No zero, zero, na origem. Portanto, ela não é analítica, porque ela só tem derivada em um ponto. Ela precisaria ter derivada em toda a vizinhança do zero, que não é verdade, só tem derivada em um ponto. Então, essa função não é analítica em nenhum ponto. Ela é derivável no zero, mas não é analítica em nenhum ponto. Uma proposição básica aí é que esse conjunto das funções analíticas ele gera um espaço vetorial, né? Essa é a primeira condição aí, ó. Dadas duas funções analíticas em Z0, então é verdade que também são analíticas a soma, né, das duas funções, o produto por escalar, alfa f é uma função analítica, e, portanto isso aí está dizendo que esse é um espaço vetorial, tá? Esse aqui é um espaço vetorial.
É, isso está dito de forma resumida aqui nesse item. O produto também, né, como a gente sabe que se uma função é derivável, duas funções são deriváveis, o produto também é derivável, então, portanto, ó, o produto também vai ser derivável. E se ele é derivável, numa vizinhança, ele vai ser derivável, a f e a g vão ser deriváveis numa vizinhança de Z0, e portanto o produto também vai ser derivável numa vizinhança de Z0. E o produto então fica analítico. E o quociente também gera uma função analítica desde que o Z0 não seja zero. Essa demonstração mesmo é só argumentar, tá? Não tem nada de difícil. Isso aí é decorrente da soma de funções deriváveis, é derivável, e produto de funções deriváveis é também derivável. E o quociente também é derivável, claro, desde que o de baixo ali, o g não se anule, né? Onde o g não se anula. Bem, a regra da cadeia vale também, olha aí. Seja duas funções f e g, né? Que você tem a composição sendo verificada. Se f é analítica em D e G é analítica no seu domínio ômega, eu vejo que o ômega, que é o domínio da G, é também a imagem da F, tá? Então a composição, G composta com F de D em C, também é analítica em D e vale, claro, essa fórmula aí da regra da cadeia, que é o que? A derivada de G composição com F vai ser a derivada da externa, né? Calculado na interna, ali f de z0, multiplicado pela derivada da interna. Ou seja, a regra da cadeia do jeito que a gente sabe. Se você quiser derivar seno de z quadrado, você não vai ter dificuldade nenhuma de aplicar essa regra da cadeia. Vai ser cosseno de z ao quadrado vezes 2z, tá? Se quiser colocar, é 2z cosseno de z quadrado, né? Para não... Então a regra da cadeia, claro, ajuda a gente a fazer derivadas também, tá? Bom, a demonstração, ela... Bom, se a f é constante, é um caso à parte, né? Então a derivada ali é zero e quando você vai ver essa conta dá zero dos dois lados. Agora, se ela não for constante, então se ela não é constante, essa função aqui, ó, o f de z, ele fica... Você pode escolher ela de forma que ela não fique igual a z0, o f de z0. F de z é diferente de f de z0. Como ela não é constante, né? Então ela aceita, ela, ela se distingue, né, de z0, né? A função não fica constante. E aí a gente pode fazer, claro, o que a gente quer fazer aqui? Calcular essa derivada. Essa derivada é um limite. Limite dessa razão incremental aqui, né? Você faz g de f de z, g de f de z menos g de f de z0 dividido por z menos z0. Aí você, claro, multiplica e divide por f de z menos z0. Veja que eu preciso disso para evitar com que essa parte aqui seja diferente de zero, tá? Aí, como ela é contínua, você passa o limite, tá? E quando você vai passar o limite aqui, veja que ela... Um lado dá a derivada, né? Essa parte aqui, ó, é o que se calculou, vai dar a derivada de g calculado no f de z0. E a outra parte é a derivada da função f, né? A definição da derivada da função f. É o que está aqui. E aí junta tudo, então você tem de fato a fórmula da regra cadeia, tá? Bom, agora a gente vai querer falar num conceito que vocês já conhecem de cálculo 3, e aqui continua o mesmo conceito, tá? O conceito não vai mudar. Deixa eu acrescentar aqui uma página.
A gente vai falar agora de uma poligonal em C. O que é uma poligonal? O que é uma linha? Primeiro a gente pode pensar assim: como que a gente faz no plano complexo para representar esse conjunto ligando dois pontos, tá? Como a gente faz para representar esse conjunto? Esse conjunto pode ser escrito assim, ó. Esse segmento que liga de A até B, ele é o conjunto 1 menos TA mais TB. Tal que o T varia no intervalo de 0 a 1. T é real, tá? Veja que quando você está no T igual a 0, você vai ter o A. E quando você está no T igual a 1, você está no B, né? Porque aí o 1 menos T se anula. E essa é a forma de você representar um segmento desse, tá? Esse segmento, esse conjunto, esse segmento aqui, ele é representado desta maneira. Agora a gente quer fazer uma linha poligonal, ó. Tá? Assim por diante, a gente quer fazer essa linha poligonal. Só que a gente quer fazer uma linha poligonal do jeito que está definido aqui, ó. Dizer assim, ó, você vai pegar AJ, BJ, com J variando de 1 até N, e vai fazer o, o seguinte, ó. Você vai ter o A1 e aí você vai ter o B1. O- Ele começa em A1 e termina em B1. Onde termina o primeiro segmento, esse primeiro segmento aqui, vamos chamar de I1. Você vai fazer coincidir o segundo segmento. Aí eu tenho que escrever A2, né? A2. Então, onde termina um segmento, começa o outro. E aí você monta esse I2. Esse I2 então vai de A2 até B2. Quando termina B2, começa o A3. E assim por diante. Tá? Aqui é o B3 e assim por diante, até você chegar no BN. Não, aqui é o. Peraí, aqui. Esse aqui é o AN menos 1. Não, é o BN menos 1. BN menos 1. Que vai ser igual ao AN. E aqui você tem o BN. Opa, aí, BN. Tá? Aqui você vai ter o segmento I3, aí até o IN. O que é uma linha poligonal? A linha poligonal nada mais é do que I1 união com I2, união com todo mundo até chegar no IN, tá? Isso é uma linha poligonal. Aí a forma de escrever esses IN está escrita aqui, ó. IJ, né? Ele escreve IJ. Então vai ser 1 menos TAJ mais TBJ, né? Pertencente a C e o T variando entre 0 e 1. Essa é uma forma de você está dizendo que você está parametrizando o segmento, tá? Isso aí certamente vocês conhecem bem do cálculo 3, né? Quando vão fazer integral de linha, né? Aí, para que a gente está definindo essa linha poligonal? Para definir um conceito que é chamado de conexo, tá? Um conjunto D de números complexos é chamado de conexo. Conexo. Tem convexo e conexo, tá? Convexo é outra coisa. Convexo e conexo. Convexo, por exemplo, o que é convexo? O que não é convexo, né?
Convexo é quando você tem dois pontos e você sempre liga por um segmento e esse segmento sempre fica dentro do conjunto. Por exemplo, uma bola, então um disco, né? Um disco é convexo. O que não é convexo? Esse conjunto aqui não é convexo, porque se você ligar, ó, aqui você pega dois pontos quaisquer e liga, tá dentro do conjunto, né? Aqui, quando você pega, né, e liga, então você pode cair fora do conjunto ou tem a hora, claro, que cai dentro, mas tem possibilidade de você cair fora do conjunto. Se existe essa possibilidade de cair fora do conjunto, esse conjunto não é convexo, tá? Não é convexo. E esse aqui é convexo. Tá, mas a história não é de convexo, professor. A gente está falando de conexo. É, a ideia de conexo, ela é quase igual, tá? Então, dados dois pontos, você tem que ligar agora não mais através de um segmento, mas de uma linha poligonal, né? Você faz uma linha poligonal. Se você puder ligar através de uma linha poligonal, você fala que o conjunto é conexo, tá? Então, eu vou dar exemplo de conjunto aí que é conexo e que não é conexo. Tá? A ideia é de ligar com uma linha poligonal. Todo convexo é conexo, tá? Todo conjunto convexo é conexo, tá? Então, esse é um fato. Bom, já dei um monte de exemplo, né? Por exemplo, a bola, né? A bola é convexa. Agora vamos pegar um outro conjunto, vamos pegar um anel, né? Um anel, o que que é um anel? Assim, ó. Não tá muito anel não, mas mais ou menos assim. Então, eu tô pensando nessa parte amarelinha, tá? Aqui dentro. Esse é o meu D. Esse conjunto aqui é conexo. Então, claro que eu não vou demonstrar isso, tem mais assim, desejo que vocês observem. E esse daqui não é convexo, tá? Ele é conexo. Dados os dois pontos aqui, ó, imagine que eles estejam aqui diametralmente simétricos aqui. Você pode ir ligando através de segmentos, ó, poligonais, de tal forma que você consiga ligar os dois pontos através de segmentos poligonais. E esse segmento sempre fica dentro do conjunto. É possível fazer isso? Então esse conjunto é conexo. Tá? O que não é conexo? Uma coisa que não é conexa é um conjunto formado por duas partes, assim, ó. Dois abertos, por exemplo. Esse conjunto não é conexo, tá? Esse aqui é o... Esse aqui D conexo. Esse aqui é o A1 e A2. Aí eu imagino que você tem o D como sendo o A1 união com A2. Esse conjunto não é conexo, tá? Então, o que é ser conexo aqui? Você poder ligar dois pontos. Agora eu pergunto, dado esse ponto e esse ponto, como é que eu vou ligar esses dois pontos através de qualquer linha poligonal de forma que não saia de dentro do conjunto? Sabendo que o conjunto que eu estou pensando é o conjunto da região interna aqui, tá? Ó. Não tem como, né? Sempre que você liga esses dois pontos por qualquer linha poligonal que seja, né? Você vai ter que extrapolar o conjunto, sair fora do conjunto. Então não é conexo. A gente, grosseiramente falando, podemos dizer assim, um conjunto conexo, ele só tem uma parte, ele não tem pedaços. Tá? Um conjunto que admite pedaços, cisões assim, separações, ele a gente chama ele de desconexo. Bom, para que serve conjunto conexo?
Tem alguns resultados em cálculo que a gente conhece, né, de conjuntos conexos. Por exemplo, ó, o primeiro resultado bem interessante vai ser esse, ó. Seja D um conjunto conexo, um aberto conexo, né, aberto e conexo. Se f de D em C satisfaz f' igual a zero para todos Z pertencente a D, então f é constante em D. Então, derivada igual a zero, a função é constante. Isso é verdade sempre? Não, isso não é verdade sempre. Nem em cálculo 1 isso é verdade sempre. Você precisa de estar dentro do intervalo, né? E o intervalo é um conjunto conexo na reta. Você tem que ter um pedaço só, porque você poderia ter assim, ó, imagina, você ter o seu conjunto sendo dois intervalinhos. Imagine que aqui a função vale 1 e aqui vale 2. Pronto, essa função ela é constante em cada parte, né? Mas ela não é constante, porque em um momento ela vale o valor 1, depois vale o 2. Então não é constante. Tá, e aqui, ó, você também pode pensar que essa questão de ser conexo é necessário. Você poderia pegar um disco, né? Por exemplo, disco centrado no 0 e um outro disco centrado lá no 5, por exemplo. E aqui fazer os valores serem iguais a 1 e aqui ser iguais a 2. Essa função aqui tem derivada igual a zero, mas ela não é constante, tá? Agora, se a derivada, se você tiver um conjunto conexo, então essa função sim, ela tem que ser obrigatoriamente constante. F é constante. Não tem outra opção para ela. Vamos ver como é que a gente prova isso aí. Ó, como D é aberta, a derivada de f existe em todos os pontos e aí ela é analítica, né? A derivada é igual a zero, aí vai seguir das equações de Cauchy-Riemann, né? 9.2, né? Que você vai ter assim, ó. A derivada de f vai ser u de x mais v de x i. E isso aqui é igual a zero, então isso aqui é zero. Zero mais zero i, tá? Então u de x é zero, v de x é zero, zero de ser identicamente nula, tá? Isso faz com que as funções u e v sejam identicamente nulas. Como D é conexo, né? Agora a gente está trabalhando com funções reais. A gente está vendo que a função u e a função u, as derivadas parciais delas são iguais a zero. Como ela como a gente sabe do cálculo 2, né? Do cálculo, no caso nosso aqui é 3, né? Do cálculo de várias variáveis. Se você tem uma função que é igual a zero, ela obrigatoriamente tem que ser constante. Então a u é constante, a v também é constante, portanto a f é constante. Tá? De onde que saem essas contas? Não sei se vocês vão lembrar, mas existe em cálculo 1, se você estivesse trabalhando com cálculo 1, você estaria usando o teorema do valor médio. Porque aí você tem assim, ó, g de z1, vou pensar num número só. X1 menos g de x2. Isso aqui é a derivada de um ponto intermediário, vou chamar de x3, vezes x1 menos x2. Só que se você tem derivada nula, então a função, o g de x1 é igual ao g de x2, portanto é constante. Aí sai do teorema do valor médio esse resultado. E quando você tem mais de uma variável lá em cálculo, né, por exemplo, cálculo 3, o que acontece? Você não usa a, a igualdade, o teorema do valor médio. Ele se chama desigualdade do valor médio, tá? Você tem assim, ó, que u de x1, y1 menos u de x2, y2 vai ser menor ou igual que o gradiente de u num ponto intermediário aqui, x3, y3, multiplicado pela diferença aí desses dois pontos aqui, x1 menos x2, não, peraí, x1 menos x2, y1 menos y2.
Então vale, só que isso aqui é igual a zero, né? O gradiente aqui de u ficou igual a zero. O gradiente de u, que é o de x, o de y, fica sendo zero, zero. Em qualquer ponto, né? Aí, portanto, isso é zero. E aí, automaticamente esses valores são iguais. Como eles são tomados arbitrários, você conclui que a função é constante, tá? Então é assim que a gente usa lá no cálculo 3, né? Vocês já conhecem esse resultado, eu não vou dar muita bola para isso, não. Aí um corolário é que se D é um aberto conexo e f analítica e f de z é constante, em módulo, né? Ela também é constante, tá? Se o módulo é constante, veja que se o módulo é constante, não necessariamente a função é constante, né? Ela poderia ser unitária, né? Poderia ser uma função só que cai em cima de um disco, tá? Então a função também é constante. Esse resultado é interessante, ele não é imediato, tá? Colocando que o f de f é igual a 1 mais vi, né? Como de costume, vamos ter que o ao quadrado, como isso aqui é constante, isso aqui vai ser uma constante c. E aí faz o quadrado dele também é constante, igual a um c. Portanto, o ao quadrado mais v ao quadrado é igual a c, vai ser constante. Nós derivamos, né? E em relação a x, depois em relação a y, usando, claro, a regra da cadeia, né? Né? Que vocês já conhecem. E usando as equações de Cauchy-Riemann, ó, vamos ter assim, ó. Derivada de u ao quadrado é 2. 2, tem um 2 ali, tá? 2u, derivada de u em relação a x. Aí depois, tô derivando em relação a x. Então, 2v, derivada de v em relação a x. Só que como, e aí, derivada de c é zero. Como tem o 2 aí, cancela o 2, você vai ter só essa expressão. A mesma coisa aqui que é simétrico, tá? A conta. Usa as equações de Cauchy-Riemann, né? Que a função ela é analítica, então tem derivada. Aí você troca aqui, ó, por u. O v de x é igual a menos o de y. E o v de y é igual ao de x, né? O x. Aí, essa expressão aqui, ó, ela pode ser interpretada como sendo esse determinante, esse produto de matriz, né, matricial, tá? Agora, se o c é igual a zero, então u igual a zero e v igual a zero. Portanto, f é constante igual a zero. Por outro lado, se o c não for zero, então se o c for zero, tudo se resolve. Agora, se o c não for zero, aí esse sistema só admite a solução trivial, tá? Se o c não for zero, aí veja que isso aqui é um sistema. Veja que o determinante aqui, ó, o determinante aqui dessa matriz A, é o quadrado mais v quadrado, que é o c. E se isso for diferente de zero, aí a única solução desse sistema ela é a solução trivial, né, que é um sistema homogêneo. Portanto, você vai ter derivada de u em relação a x é zero, derivada de u em relação a y é zero, e aí o gradiente é zero. Mas se o gradiente de u é zero, então ele é constante. Mas se u é constante, o v também vai ser constante, tá? Voltando às equações de Cauchy-Riemann, né? Você tem que v também é constante. Portanto, a derivada da f é zero. E pela proposição anterior, né? Nós temos que a função f é constante. Esse teorema 3 aqui ele é um pouco geométrico, tá? Eu não vou dar muita importância para ele, não. Acho que uma leitura aí é bem razoável. Ele diz assim, ó, que se você pega uma função analítica, um aberto, né? Que ela não se anula, e u e v são as partes reais imaginárias. O que ocorre é que as curvas de níveis de u e v elas se cruzam ortogonalmente, tá?
aqui é legal você olhar esse exemplo, ó. Você pega a função z quadrado, né, que é analítica, a gente conhece, as funções u dela e v, a u é x ao quadrado menos y ao quadrado, e a v dela é 2xy, e quando você olha as curvas de nível, ou seja, quando elas ficam igual a alguma constante, C1 e C2, elas vão se cruzar ortogonalmente, sim. Olha só o gráfico delas. Essas são as curvas de níveis, né? As curvas de nível, né? Dessa função f de z igual a z quadrado, a u e v, as curvas de nível de u e v. E você prova aí que elas se cruzam ortogonalmente, tá? O que significa uma curva se cruzar ortogonalmente? Aí, claro, você tem que ter uma noção aqui pega um ponto aqui, ó. Você pensa na tangente aqui, né? Na componente tangencial aqui e na componente tangencial aqui. Que nada mais é do que o gradiente de cada um, né? Você olha que os gradientes aí de cada curva, eles vão ser ortogonais. Aí tem um pouco mais de exemplo, né, falando sobre esse assunto, tá? Mas aqui a gente encerra esse capítulo 10.